Bom dia, preciosas! Ai, como é bom falar que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Por isso estamos alegres, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Ah, meu Deus, como Ele é lindo, 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 lindo. Vamos entrando, mulheres do Insta, vamos entrando, mulheres aí do Face, para que nós possamos juntas mais um dia se assentar nessa mesa. Vocês viram, gente, que mesa linda? Que mesa linda que o Senhor preparou para nós hoje. Eu creio de todo o meu coração que nós vamos alimentar de um alimento hoje diferenciado. Sim, então prepara teu coração. E vou falar mais pra frente um pouquinho o que você tem que preparar também, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um café com elas, Pai. Até aqui, Pai, o Senhor nos ajudou. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos dado a graça de estarmos juntas como igreja, aprendendo mais de Ti. Ô Senhor, eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, Deus, porque eu posso, Deus, estar aqui, Pai, com tantas outras mulheres aí do outro lado, Pai. Meu Deus, como isso é maravilhoso, Pai. Como é bom, Deus, poder receber da Tua palavra, como é bom, Pai, poder experimentar de uma maneira mais intensa, Deus, o Teu Santo Espírito, Pai, e ainda poder compartilhar, Pai, das boas novas que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, eu quero Te louvar essa manhã. Eu quero Te louvar porque mais uma vez eu quero declarar grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Por isso estamos alegres. E a alegria, Pai, que exala, Deus, dentro de nós essa manhã, é a alegria do Teu Espírito Santo, é a alegria que é a nossa força, é a alegria que nos levanta, é a alegria que nos faz aqui, Senhor, uma família, Pai. Uma família do Deus vivo, Pai. Deus, eu Te agradeço, Pai, pela vida de cada uma das mulheres, ó Deus, que aqui estão. Porque eu sei, Senhor, eu sei, Pai, que somos aqui, Deus, uma família do Deus vivo aqui nesse lugar, para aprender mais do nosso Abba, para abençoar a vida uma das outras, para orar, Senhor, umas pelas outras. Por isso eu quero Te louvar nessa manhã, eu quero Te render honra, eu quero Te render toda glória, toda adoração. E nós queremos declarar mesmo, Pai, que a nossa vida é para Te louvar, é viver para proclamar as maravilhas daquele que nos tirou do império das trevas para o reino de amor. Bem, eu vi que meu marido acabou de entrar aí também. Gente, eu preciso nesta manhã honrar a vida do meu marido. Vocês sabiam que nas terças-feiras de manhã, na nossa live de oração e também aqui no nosso Café com Elas, o meu marido, ele abre mão de chegar na empresa mais cedo para que eu possa estar aqui em casa com vocês. Nós estamos revezando, ele dorme no hospital e eu passo o dia. Mas às terças-feiras de manhã e a quarta-feira, 9 horas da manhã, ele fica lá no hospital para mim até eu chegar, para que nós possamos debulhar e aprender essa palavra de Deus. Eu precisava Te honrar, meu marido, essa manhã. Obrigado por amar o Senhor mais do que você me ama. Obrigada por amar a Deus por você amar muito mais a Deus do quanto você me ama. E eu quero falar para vocês, mulheres, peçam a Deus, não para que o seu marido, ame você. Peça para Deus que o seu marido ame acima de você. Porque quando o seu marido te ama mais a Deus, quando ele ama mais a Deus do que a você mesma, você pode ter certeza que você vai cumprir o chamado que Deus tem para sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Meninas, bem, para começar hoje, eu quero dar uma dicasinha para vocês que eu sei que o Espírito Santo de Deus está nisso. Presta atenção. Hoje vamos falar de renúncia, né? A renúncia, ela é uma chave que abre tesouros eternos sobre nós. Então, o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês tenham a mão, ou não sei, qualquer lugar, mas
durante essa ministração, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer algumas palavras ao seu coração, mas presta atenção. Mas as suas emoções, a sua alma, também vai trazer palavras ao teu coração. Palavras como, Séries? Palavras de coisas que você precisa renunciar. Mas por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque essa é uma ministração que o Senhor me deu há 1 ano atrás. E eu creio que agora é hora de liberar ela, de compartilhar ela com vocês aqui no Café com Elas. Mas o que Deus tem direcionado? O Senhor tem direcionado para quando eu ministro essa palavra, as pessoas, elas são muito impactadas. Então, o Espírito Santo de Deus, ele começa a falar coisas ao nosso coração que nós precisamos renunciar. Porém, nós precisamos entender que a alma, ela também fica muito assim, sabe? Ela também fica muito... Então, vem coisas também que a gente anota, mas que não vem do coração de Deus. Mas, Séries, como que eu vou saber aquilo que vem do coração de Deus e aquilo que não vem do coração de Deus? Você vai anotar essas coisas, num caderninho e no final nós vamos terminar e eu vou falar sobre isso, tá bom? Mas eu preciso muito que vocês não deixem, não se importe de anotar muitas palavras, poucas palavras, mas aquilo que vier ao teu coração, você anota ali. Ai, vocês entenderam? Coisas que vai vir no teu coração, tá? Não deixe de anotar, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou começar porque hoje, meu Deus, nós vamos aprender coisa demais, gente do céu. Vocês estão preparadas aí? Estão preparadas? Meu Deus, essa palavra é uma palavra linda, é uma palavra-chave. E ela tem assim, feito muita diferença na minha vida. Que o Espírito Santo de Deus possa mesmo ter muito mais poder, ter muito mais, assim, direcionamento, influência no nosso coração do que a nossa alma. Nessa manhã, e que a gente possa ser bem sensível à voz do Espírito Santo, para que nós possamos ouvir a voz dele, para que a gente ande no caminho certo, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, porque eu creio que ele é tudo aqui nesse lugar. Então vamos lá. Bem, renúncia. Às vezes nós achamos que a renúncia, ela é apenas voluntária, mas na verdade não. A renúncia, ela também... muitas vezes, ela pode ser o quê? Ela pode ser involuntária. Mas Deus já me ensinou que tanto a renúncia voluntária como a renúncia involuntária produz colheitas. Tanto uma como a outra. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Por exemplo, eu não renunciei à minha infância. Não, eu não renunciei à minha infância. Mas a minha infância, ela me foi tomada por causa de quê? Por causa do abuso. Porque quando nós somos abusadas, como é no meu caso, que eu fui abusada dos 5 aos 8 anos, a inocência, ela cai por terra muito cedo. Então, ali naquele momento, a minha infância, foi perdida muitas coisas da minha infância, nas quais eu poderia ter vivido de uma maneira pura e eu vivia de uma maneira maldosa. Então, a minha infância, ela me foi tomada. Isso foi uma renúncia que eu entreguei com as minhas próprias mãos? Não, eu renunciei a algo involuntariamente. Mas presta atenção. Quando Deus me curou, né? Eu sei que demorou muito tempo, às vezes nós queremos que Deus nos cure assim da noite pro dia, mas eu já expliquei para vocês, o milagre é instantâneo. A cura, ela é um processo que demora. Eu guardei dentro do meu coração o abuso dos 5 até os 40 anos. Quando eu achei um homem, que é o meu marido, que amava a Deus muito mais do que ele me amava, e ali eu rasguei o meu coração com o meu marido. Ele foi a primeira pessoa. E a partir daquele momento, o que aconteceu? Eu tinha 2 opções. Eu tinha a opção de ficar me lamentando. Ah, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Não, Deus, mas é muito ruim, uma menina de 5 anos. O que uma menina de 5 anos sabe? Eu tinha a opção de chegar diante das pessoas, né? Querendo a recompensa delas. Como assim, Séries? Ô, coitada da Séries, tadinha da Séries, olha, foi abusada. Ou eu tinha a opção de confiar que Deus, ele mudou a minha história. E porque ele mudou a minha história, eu não precisava mais sair por aí, sabe, reclamando, murmurando, como se aquilo... Não!
A renúncia involuntária, ela pode fazer algo lindo na sua vida quando você de fato e de verdade libera o perdão para a pessoa que te feriu e libera o perdão muitas vezes para o próprio Deus. Porque tem muita gente que passa coisas difíceis na vida e não renuncia de jeito nenhum. Muitas vezes a pessoa, ela fica durante muito tempo culpando o próprio Deus por que passou por aquilo ali. Essa renúncia, ela não produz frutos, sabe? Ela não produz frutos. Mas quando você renuncia à dor, quando você renuncia àquele drama, aquele vitimismo, eu quero te falar uma coisa, Deus, Ele usa tudo que você passou, sabe para quê? Para libertar muitas vidas, muitas e muitas vidas. E isso é lindo. Agora, essa renúncia, tanto a involuntária quanto a renúncia voluntária, ela vem de quê? Ela vem de uma fé. De uma fé forte em quem? Em quem Deus é, no poder dele. Sabe, ali no ali em João 14, quando fala aqui, né, tem uma versão que fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Tem uma versão, aquela mensagem, olha que lindo dessa versão, fala assim, não permitam que essa situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Vocês não confiam em mim? Assim diz Jesus. Ei, não permita que aquilo que você passou te aflija. Coloca um ponto final nisso, sabe? Ainda que você não renunciou isso, ainda que isso aconteceu com você de uma maneira que você não quis, entrega isso nas mãos do Senhor, porque essa renúncia involuntária, ela também produz fruto. Não permita que a situação que você já passou te aflija. Uma vez que você confia em Deus, você tem que parar de olhar para trás e seguir rumo ao alvo. Deixa eu falar, eu tenho cantado tanto essa música, gente, mas tanto essa música. E parece que quanto mais eu canto essa música, mais o Senhor desperta o meu coração a respeito da verdadeira fé, né? Ela é que fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar, e eu irei, os levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Presta atenção, vocês não confiam em Deus? Vocês não confiam em Jesus? Aquele que crê em mim, obras maiores fará. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem fará obras maiores não é quem é cheio de dons. Quem fará obras maiores não é aquela que é linda, que é maravilhosa, que é famosa. Não! Quem fará obras maiores é aqueles que creem em Deus. É aqueles que creem em Deus e não permitem que as situações do dia a dia nos aflijam. É aquele que de fato e de verdade crê naquilo que está escrito também em João 7,38, que diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ah, queridas, rios de águas vivas irão jorrar e brotar do íntimo daqueles que creem em Deus, mas que creem de fato e de verdade. Agora, esses rios que correm dentro de nós, esse rio de água viva que corre dentro de nós, é o rio que nos ajuda a esperar. A esperar o quê? A manifestação do poder de Deus. Por que nós precisamos esperar a manifestação do poder de Deus? E esperar, o tempo de esperar, você precisa renunciar. Você precisa muitas vezes renunciar aos direitos que o mundo te dá para que o direito dos céus, para que a justiça do céu venha sobre você. E a palavra de Deus fala que os que esperam no Senhor têm as forças renovadas por eles. Os que esperam no Senhor, eles sobem com asas como asas de águia, sobe alto. E subir alto significa você experimentar do alto, do céu, daquilo que Deus tem nas regiões celestiais. Aqueles que esperam em Deus correm, mas eles não se cansam. Aqueles que esperam em Deus caminham, mas eles não se fadigam.
Agora, o que mantém, gente, esses rios cheios? O que mantém esses rios cheios? Romanos 10, 17. Eu não posso deixar nunca de falar isso para vocês. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação, a pregação da palavra de Cristo. É a palavra. Sabe, antes de você crer, existe um processo de ouvir, de mergulhar, de meditar na palavra de Deus. A não ser que a palavra de Deus seja impregnada dentro de você, a não ser que você ouça essa palavra, viva essa palavra, rumine essa palavra, você não vai conseguir crer. E se você não conseguir crer, você vai se vitimizar. A sua renúncia, ela não vai produzir efeito de maneira alguma. Por quê? Porque o diabo vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. E ele é real, gente. Do mesmo jeito que Deus é real e muitas vezes a gente não acredita de fato e de verdade na realidade dele, porque nós não conhecemos, nós não temos vida na palavra, o Satanás, ele também é real. Ah, queridas, quando nós temos a revelação de quem Deus é, a renúncia involuntária, ela começa a produzir frutos em nós, sabe por quê? Porque a partir daquele momento não existe mais murmuração, não existe mais reclamação, não existe mais ingratidão. Ali naquele momento você aprende a exigir aquilo que é seu sem murmurar. E Deus, ele derrama sobre você a graça daquilo que você renunciou, ainda que involuntariamente. Amém? Queria deixar esse iniciozinho aqui para vocês a respeito que a renúncia involuntária, ela também produz frutos. Quando você não espera receber recompensa de homens, não escolhe não se vitimizar, mas fazer do Senhor a sua justiça. Então, bora lá. Agora nós vamos começar a falar da renúncia. Da renúncia que homens aqui, mulheres aqui na palavra de Deus nos mostraram e que nos ensinam o quanto nós precisamos ter essa palavrinha cravada no nosso coração. Vou ler Daniel, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Nós vamos ver o quanto a renúncia de Daniel e desses 3 jovens produziram algo maravilhoso. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, que era chefe dos eunucos, ele trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, instruídos em ciência, versados no conhecimento, para que eles fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, o de Daniel, Beltesazar, o de Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, de Abidnego. Mas resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus, por isso, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Presta atenção. Daniel, ele não escolheu ir para o cativeiro. Nem Daniel escolheu ir para o cativeiro, nem aqueles jovens. Não. A renúncia, eles tiveram que renunciar à pátria deles, o lugar deles, porque foi destruído. E eles foram obrigados a ir ali para o cativeiro da Babilônia. Ou seja, eles passaram ali naquele momento por uma renúncia involuntária. Mas veja bem, essa renúncia involuntária, apesar de que ela foi involuntária da parte deles, o Senhor permitiu. Aqui no início fala que o Senhor lhe entregou.
O Senhor lhe entregou nas mãos o rei de Judá. Ah, queridas, quando nós vamos ter a nossa fé fortificada, a gente entende que tudo coopera para o nosso bem. Aqui, o Senhor entregou o rei de Judá nas mãos do rei Nabucodonosor. Ou seja, naquele momento, eu creio que a nação de Israel estava em pecado, ela estava dando brechas. E Daniel, aqueles jovens, eles estavam ali, mas sério, eles não estavam dando brecha, o pecado não viria sobre eles, porém, nós somos um povo. E muitas vezes o pecado da igreja cai sobre nós. O pecado dos pais, eles caem sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Mas Deus é fiel, sabe por quê? Porque apesar desses jovens, Daniel, terem sofrido isso involuntariamente, chegou num ponto que eles podiam escolher se eles iriam renunciar ou não. Até porque, quando eles foram pegos, eles foram colocados numa posição que não era ruim, queridas, não era ruim. Eles foram levados ali para o palácio. Para eles eram oferecidas bebidas maravilhosas, comida maravilhosas. Eles iam ficar 3 anos sendo tratados com o bom e o melhor, de uma maneira linda, maravilhosa, apenas para servir o rei. Mas ali naquele momento, Daniel influenciou aqueles outros jovens. A palavra de Deus fala que Daniel, firmemente, ele escolheu não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Daniel escolheu renunciar àquilo que o rei estava oferecendo para eles. Olha, queridas, eles não eram qualquer um. Eles eram jovens de linhagem real. Eles eram jovens nobres. Mas ali naquele momento, eles escolheram renunciar voluntariamente. E a renúncia voluntária deles produziu fruto. Olha, eu acho tremendo, sabe? Porque eles não usaram o dom que Deus deu para eles para servir outros deuses. Ali naquele momento eles podiam, se acostumar com aquela situação e falar assim: ah, não, a gente tem dom, a gente é sábio, a gente é inteligente, a gente tem cultura, vamos servir outros. Não, mas eles falaram assim: não, nós não vamos servir esse Deus, nós vamos escolher, renunciar. E eles renunciaram ali, gente, coisas nobres, sabe? E para que a renúncia involuntária produza frutos, é preciso de uma escolha, uma firme escolha. Vocês estão me entendendo? Para que a renúncia involuntária produza frutos depois, você precisa escolher, renunciar. Coisas boas, não são coisas ruins, não. Por isso que Paulo fala o quê? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos edifica. A renúncia, aqui no dicionário Aurélio, significa ato ou efeito de renunciar, resignação de um cargo, resignação de uma dignidade, desistência, abandono. Significa também aqui no Aurélio a palavra renúncia, o fato de abandonar prazeres ou bens materiais por valores considerados mais elevados. Olha que coisa mais linda, o Aurélio diz isso e nós vemos esses jovens fazer, eles fizeram isso. Eles abandonaram prazeres ou bens materiais por valores considerados mais elevados com relação ao quê? Ao reino de Deus. Ao reino de Deus. E por que eu estou falando, por que eu estou enfatizando sobre eles aqui com vocês? Porque muitos dos filhos de Israel que foram levados para o cativeiro involuntariamente, eles não quiseram fazer essa renúncia voluntária. Eles se acostumaram com os manjares da Babilônia. E sabe o que aconteceu? Eles não quiseram permanecer nos caminhos do Senhor. Por isso que a renúncia a todo tempo na nossa vida, ela é necessária. Ela é necessária. Sabe, queridas, eu quero falar algo com vocês. A comodidade aqui desses jovens fez com que eles não aceitassem e eles renunciassem àquilo que lhes eram oferecidos, porque eles sabiam que aquilo que lhes eram oferecidos iriam os separar de Deus. E eu creio de todo o meu coração, sabe, que nós estamos vivendo um tempo que Deus tem procurado mulheres que fazem da sua dor uma cicatriz que nunca some, mas que essas mulheres escolhem renunciar àquela dor. Sabe para quê? Para curar outras vidas. Eu quero ser curado para curar também. Nós precisamos
Nós precisamos, Deus tem procurado por mulheres que renunciam aos padrões deste mundo. Sabe por quê? Porque creem no padrão que Deus estabeleceu para elas. Ah, queridas, como Deus tem procurado por mulheres que renunciam às coisas desse mundo para que elas possam ser cheias daquilo que vem do alto. Deus tem ansiado por mulheres que não são atraídas pela vontade da carne, que não são atraídas pela vontade dos olhos e muito menos pela soberba da vida, mas mulheres que anseiam conhecer o Senhor para fazer a vontade dele, para fazer a vontade dele. O chamado do Mulheres Ensinando Mulheres, o Mulheres Ensinando Mulheres é um ministério sem nenhum fim lucrativo. Tudo aquilo que nós recebemos a gente investe para que o nosso material continue sendo circulado. E eu vou falar uma coisa para vocês, é caro para manter esses materiais circulando, é caro, gente, é caro. Vocês não têm noção quanto que eu tive que investir para que essa Bíblia pudesse sair. Então, o Mulheres Ensinando Mulheres é um ministério que usa todos os recursos para que os materiais continuem ali, ó, continuem em cima. Por que, Séries, que muitas vezes você não faz cursos aqui, você não faz mentoria igual muitas mulheres fazem, que cobram? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os ministérios são diferentes. Por isso, não fica comparando. O Mulheres Ensinando Mulheres é um ministério que ele é para recolher recursos, para dar de graça. Como assim, Séries, de graça? Sendo que você vende os livros. Sim, eu vendo os livros, mas nós doamos muitos livros. Eu vendo os livros, mas todo o recurso dos livros é investido para que outros materiais sejam feitos. Não existe nem nada que cai no Mulheres que vem para mim. Nada, gente. O Mulheres Ensinando Mulheres é um ministério totalmente voluntário, totalmente sem fins lucrativos. Por quê? Porque o nosso chamado não é dar coisas materiais, não. O chamado do Mulheres Ensinando Mulheres é ensinar as mulheres a pescar. O chamado do Mulheres Ensinando Mulheres não é dar o peixe, é ensinar as mulheres a pescar. E a vara é a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus não tem jeito. E a gente vê aqui, como eu li com vocês, que através desses jovens, nós temos a prova de que nós não precisamos das coisas do mundo, gente. Para quê? Para que a gente possa viver? Ah, queridas, o Senhor nos diz aqui em Mateus 6,33, que se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas nos serão o quê? Acrescentadas. As outras coisas nos são acrescentadas. Por isso que o Senhor nos ensina tanto a não sermos avarentas, porque Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos deixar. E aqui a gente vê que a colheita da renúncia de Daniel, enquanto ele rejeitou os manjares do rei, foi algo maravilhoso. Ali, né, depois que Daniel, o chefe dos eunucos, concedeu graça, fez como ele queria, a palavra de Deus fala que no fim daquele tempo, né, no fim de 10 dias ali, a aparência dos jovens era bem melhor. Os jovens que estavam ali com eles, né, eles estavam mais robustos do que todos os outros jovens que não quiseram renunciar. E com isto, o cozinheiro-chefe, o que ele fez? Ele tirou deles as finas iguarias e também o vinho que eles deviam beber. E o que eles comiam? Legumes. Eles comiam legumes. E depois da renúncia deles, a palavra de Deus fala assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, que foi aquele que instigou, que foi aquele que foi na frente e influenciou os outros, Deus deu para ele, além da inteligência, todas as visões e sonhos. Ah, mulher, você pode ser uma Daniel nesse mundo, sabe como? Influenciando outras mulheres a não se contaminar. Ah, queridas, eu sou essa Daniel dessa geração. Eu sou. E eu tenho pedido tanto para Deus não me deixar retroceder. Eu e você podemos ser como Daniel. Nós podemos ser diferentes. Nós podemos influenciar outras mulheres a não andar nessa confusão do mundo, nessa vontade da carne, nessa soberba da vida. Meu Deus, como que o mundo entra sorrateiramente, sabe? Muitas vezes em nós que somos mulheres de Deus. Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Quando você para de buscar os recursos da terra, Deus manda recursos do céu.
É assim que acontece. Mas primeiro nós precisamos renunciar os recursos da terra para que depois Deus mande os recursos dos céus, sabe? É igual eu falo, uma coisa tão simples, sabe? Às vezes eu atendo mulheres que estão tentando restaurar o casamento, que estão tentando fazer isso. Eu falo para elas, ei mulheres, casamento não se restaura apenas com peças íntimas? Não, mas um casamento é restaurado com a presença de Deus. Um casamento é restaurado de dentro para fora. A obra precisa começar no espírito e não com coisas que o mundo oferece. Porque enquanto você tentar se enquadrar, mulher, nos padrões deste mundo, você não vai enquadrar nos padrões de Deus. Não combina, não combina, não combina. E a única maneira de nós vivermos de modo digno do Senhor é quando nós buscarmos de fato e de verdade, conhecermos plenamente a vontade do Senhor para a nossa vida. E essa vontade nós vamos conhecer ela através de quê? Sabedoria do alto, discernimento espiritual, porque as coisas de Deus, elas vêm no espírito, não é na nossa carne. Ah, meninas, essa renúncia ela vem com um processo de buscarmos juntas o conhecimento de quem Deus é. Não é sobre buscar aquilo que Deus pode nos dar. Não, não é nada disso. Se você for enganada de buscar apenas aquilo que Deus pode te dar, você vai parar. Porque chega uma hora que Deus, para nos tratar, Ele fecha aqui. Ele fecha as portas aqui do mundo, porque Ele pode, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Tem hora que Deus cala as vozes do mundo, ou seja, ninguém mais te serve mais. Sabe para quê? Para que você possa ouvir a voz do céu. Sabe para quê? Para que você possa se alimentar das coisas do céu e não daqui da terra. Eu quero continuar com vocês, para vocês verem quão maravilhosa foi a renúncia de Daniel. Vocês sabiam que Daniel, mesmo quando o povo voltou para o cativeiro, Daniel não voltou? Vocês sabiam que ele nem essa promessa de voltar ali para Jerusalém ele teve, porque ele já era velho. Ele já passou ali 70 anos no cativeiro, desde novinho até velho. Mas ainda que ele não voltou para a terra prometida, ele permaneceu fiel ao Deus dele. E ele ajudou aquelas pessoas a voltarem. Sabe por quê? Porque Daniel não importava com aquilo que o mundo lhe oferecer. Daniel tinha visão de reino e ele sabia o lugar onde ele ia. E eu vou te mostrar isso daqui, que ele sabia o lugar onde ele ia. Vai lá para Daniel 3. Tá esquecendo de anotar o que Deus está falando com você e não, né? Sobre as renúncias não, né? Daniel 10. Vamos começar a ler no versículo 3. Eu tenho que me conter para ler isso daqui, gente. Manjar desejável eu não comi, Daniel falando. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum. Até que se passaram 3 semanas inteiras. Aqui, Daniel está se colocando na brecha para o povo de Deus ali dentro do cativeiro. Daí, Daniel está orando, está jejuando. Aí fala assim, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, eu levantei os olhos e olhei. E eis, estava ali um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Queridas, Daniel teve uma visão do próprio Jesus. Ele viu Jesus aqui. Ele viu Jesus. A renúncia de Daniel levou a ele ter uma visão de onde Jesus estava. A palavra de Deus fala que porque Daniel influenciou aqueles jovens a não contaminarem, Deus não deu para ele apenas conhecimento, mas deu para ele visão e sonhos. E Daniel teve aqui nesse momento uma visão de onde Jesus estava, de como Jesus era. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Jesus renunciou esse lugar por você. Jesus renunciou esse lugar para você. Tem uma música que fala assim: deixou o céu para nos buscar, veio para nos salvar. Amor maior que os meus pecados, nada vai me
separar. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ei, mulher, eu vou continuar. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Ei, mulher, eu quero ser um Daniel da minha geração, sabe por quê? Porque só Daniel teve aquela visão. Não são todos que vão ter a visão, queridas. É só quem busca ele de todo o coração. Não são todos, as pessoas vão temer, elas vão muitas vezes cair, elas vão ser tocadas, mas a visão só tem quem busca o Senhor de todo o coração e renuncia à própria vida. Ainda que a promessa não chegue, a promessa na vida de Daniel não chegou, ele não voltou para a terra prometida, mas até o final ele foi fiel e ele cumpriu o chamado e ele teve uma visão do próprio Jesus, mulher. E aqui ele continua, fiquei, pois, só eu contemplei aquela grande visão. E sabe o que aconteceu? Ele fala, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e eu não retive força alguma. Sabe por quê? Porque a força do Senhor opera na nossa fraqueza. Não desista, mulher. Talvez você está passando um tempo difícil, talvez o seu chão, você está sem chão, talvez você está no pior momento da tua vida. Deixa eu te falar, você pode estar quase lá, você está chegando, mas não desista, porque a força dele opera na fraqueza. A força dele não opera quando tá tudo bem, a força dele não opera quando tá todo mundo te aplaudindo, não, a força dele opera quando você está sendo humilhado, quando tudo lhe é tirado. E é isso que aconteceu. E Daniel continua, contudo eu ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a eu caí sem sentidos, rosto em terra. Vocês já imaginaram que aquelas pessoas não estavam entendendo nada? Elas acharam que Daniel estava passando mal. Elas não sabiam o que estava no mais profundo do coração de Daniel. Mas tem coisas que as pessoas não vão ver em você, só você que vai experimentar. E essa graça precisa de bastar. A presença dele precisa ser esse seu prazer. Aí ele caiu em sentidos, o rosto em terra. E ele diz assim, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E virou para ele e falou assim, Daniel, Jesus falando com ele, gente. Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Ah, queridas, como eu amo quando o Senhor fala, filha, eu te amo. Quando o Senhor vira para mim e fala assim, filha, eu te amo. Há muitos anos atrás, sabe, queridas, há muitos anos atrás, o Espírito Santo tá me lembrando aqui, no ano de 2010, eu fui fazer um evento numa cidade do interior, mas ali naquele momento eu levava pessoas assim famosas. Eu lembro que eu levei Alda Célia, eu lembro que eu levei Kleber Lucas, e ali o Espírito Santo falava pra mim, você vai ficar nos bastidores, você hora nenhuma vai subir naquele palanque, era uma marcha pra Jesus, e eu organizando tudo, eu e meu marido, e o Espírito Santo falava, eu quero você nos bastidores o tempo inteiro, eu não quero que ninguém te veja, E eu lembro que teve uma hora que a Alda Célia, sem me conhecer nem nada, porque eu estava nos bastidores, ela topou assim comigo frente a frente, ela virou pra mim e falou assim, nossa mulher, como Deus te ama, mulher, queridas. Eu não precisei estar aparecendo pra ninguém para que eu pudesse escutar ali naquele momento que Deus me amava. Mas aquela mulher olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, nossa, como Deus te ama. Deixa eu te falar uma coisa, quando você renuncia, a recompensa do mundo, a recompensa do alto vem sobre você, mulher, e nós precisamos entender isso. Aqui, Daniel, ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te, Daniel, sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse, Daniel, não temas.
Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o coração, desde o primeiro dia, Daniel, que você se dispôs a renunciar, desde o primeiro dia, Daniel, que você dispôs a renunciar às coisas do mundo, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras foi que eu vim. Mulheres, você precisa ansiar. Você precisa ansiar ser daquelas mulheres que atraem a presença de Deus. Que atraem a presença de Deus para que outras mulheres sejam abençoadas. Você precisa. Nós precisamos ser essas mulheres. Sabe por quê? Porque a renúncia, ela atrai a presença de Deus. Olha a colheita da renúncia desse homem. A ponto dele virar o próprio Deus, virar para ele e falar assim, Daniel, homem muito amado. Queridas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem nada que o mundo oferece do que quando nós ouvimos Deus falar, filha, eu te amo. Filha, eu te amo. Olha, querida, você é fruto da renúncia de alguém. Eu tenho certeza disso. Você é fruto da renúncia de alguém. Mas você precisa escolher, renunciar a alguma coisa para que outras pessoas sejam fruto da tua renúncia, mulher. Você precisa. E eu quero te falar algo antes de cada milagre na nossa vida. Deus vai colocar algo que nós precisamos renunciar. Antes de cada milagre, antes de cada promessa, vai nos ser oferecida uma opção de renunciar às coisas desse mundo para que a graça de Deus venha sobre nós, para que o favor de Deus venha sobre nós. Amadas, quem nós somos? Propriedade exclusiva, sacerdócio real. Agora eu te pergunto, o que nos fez sacerdote real? O que nos fez propriedade exclusiva? O amor de Deus por nós e a renúncia de Jesus Cristo, sair do lugar que ele estava para viver nessa terra como um pecador, sem cometer pecado algum. A renúncia de Jesus Cristo nos fez sacerdote. A renúncia de Jesus Cristo nos fez filhas. E como sacerdotes, existe poder dentro de nós. Porém, nós precisamos entender que o poder vem dele, mas a renúncia vem de mim e de você. A renúncia vem de nós. A renúncia vem de nós, porque sacerdote é aquele que tem acesso à presença de Deus. É aquele que busca nos céus coisas que as pessoas precisam aqui na terra. Por isso precisa haver a renúncia. Existe uma renúncia para ocupar esse lugar de sacerdote? Existe. Queridas, existem diferentes chamados, existem para nós, cada uma de nós temos um nome, mas deixa eu te falar algo. É preciso de uma renúncia diária. Você é filha de Deus, sabe? E Deus nos chamou para morar com Ele para sempre. Deus nos chamou para imitá-lo, sabe? Como nesses últimos tempos, através dessa música que eu cantei para vocês em João 14, Deus tem me mostrado que existe uma casa sendo construída no céu para mim, que eu não preciso turbar o meu coração, que existe um lugar muito melhor do que esse lugar aqui, e eu preciso entender que existe uma casa no céu sendo preparada para mim. Sabe, mulheres, muitas promessas precedem de uma renúncia. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. José, a vida de Ana, a vida de Davi. Queridas, guarda isso no teu coração. Muitas promessas precedem de uma renúncia. Por isso que eu falei para vocês pegar o papel. Porque hoje o Senhor vai pedir coisas para vocês e vocês podem preparar. Porque vocês vão conseguir. Essa renúncia vai colocar vocês num tempo de preparação maravilhoso para que a promessa venha. Vocês lembram agora, a todo tempo, a renúncia, ela precisa ser o quê? Voluntária. Deus não vai te obrigar. Você precisa escolher. Vocês lembram de Sansão? Sansão, quando ele foi chamado ali, o Senhor falou, olha, ele não vai beber vinho, não vai beber bebida forte, ele não vai comer coisa imunda, porque ele não vai passar navalha na cabeça dele, porque esse menino vai ser um nazireu, ele vai ser consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, ele vai livrar Israel. Mas Sansão não renunciou. Ele não renunciou. E a gente sabe que o plano de Deus para ele não era esse, mas que Satanás destruiu ele. Sansão escolheu não renunciar. E eu quero te falar, querida,
Guarda isso no teu coração. O chamado de Deus não vai bater na porta da tua casa embrulhada em uma caixa linda com um laço vermelho, não. Não, isso não existe. O chamado de Deus, ele existe renúncia. Ele começa com uma renúncia e quanto mais cedo você aprender isso, mais alto você vai voar, mais rápido você vai ir. O nosso chamado começa com uma renúncia. E nós precisamos aceitar ou não. Nós precisamos aceitar ou não. Séries, mas por que essa renúncia, Séries? Por que eu preciso renunciar? Porque o chamado de Deus, ele se cumpre com o que vem dele, não com o que vem de nós. Por isso, muitas vezes você vai falar assim, mas é justamente isso que eu preciso para cumprir o meu chamado. Aí Deus vai virar para você, não, você precisa só de mim para cumprir o seu chamado, você não precisa de mais nada. Por isso que a renúncia é necessária, porque o chamado de Deus se cumpre com aquilo que vem dele, com nada nosso, nada nosso. Por isso que Deus fala que apesar dele habitar num trono alto e sublime, ele habita com aquele que é quebrantado e contrito de espírito. Por isso que ali no Sermão da Montanha, o primeiro versículo, Jesus fala o quê? Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pessoa humilde de espírito, ela sabe que ela precisa de Jesus. Ela sabe que ela precisa do Espírito Santo e que sem ele, ela nunca vai viver o reino de Deus aqui na terra. Não tem como. Não tem como. Agora nós vamos falar um pouquinho da renúncia de Vasti. Amadas, é impressionante a influência da mulher e o poder que lhe foi dado. Quando nós sabemos muito, né, gostamos muito da história de Esther, mas a história de Esther, ela começa... Esther foi levantada não porque Deus amava mais Esther do que Vasti. Não, nada disso. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o que aconteceu? Vasti, ela não quis renunciar um direito dela para estar ali perante o rei. A palavra de Deus fala que quando o rei chamou Vasti para se apresentar diante dele, ela precisava fazer isso. Por quê? Além de rei, ele ainda era marido dela. Além de rei, ele ainda era marido. E a palavra de Deus fala que quando Vasti não quis se apresentar diante do rei, ela não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. E aqui diz assim, porque a notícia do que se fez à rainha Vasti, quando chegar a todas as mulheres, essas mulheres vão desprezar os seus maridos. Meu Deus. Uau, gente. Já pararam para pensar? Desprezar os seus maridos, sendo que nós, como mulheres, fomos chamadas para quê? Para honrar os nossos maridos, independente dele estar bêbado, independente de tudo. Aqui é uma prova real. Vasti foi destituída do cargo de rainha, porque ela não quis servir ao marido que estava bêbado, que era um fanfarrão. Porque a partir daquele momento, ela ia dar o direito para outras mulheres desprezar o marido delas. Meu Deus do céu. E aqui eles continuam falando, olha, você precisa, Assuero, destituir Vasti, sabe por quê? Porque hoje mesmo, todas as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha Vasti, elas dirão mesmo a todos os príncipes, e haverá daí muito desprezo e indignação, se parecer bem ao rei. Promulgue rápido, rei, de sua parte um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a outra mulher que seja melhor do que ela. Queridas, a falta de renúncia de Vasti a tirou do lugar de honra que ela tinha. Sabe por quê? Porque a tola destrói, mas a sábia constrói. Vasti tinha poder para destruir outros lares. Nós temos poder ou de influenciar bem ou de influenciar mal. Vasti, com aquilo que ela tinha feito, ela podia fazer uma reviravolta ali naquele reino. Vocês estão me entendendo a seriedade? A rainha Vasti não ofendeu apenas o rei, mas ela ofendeu a todos os príncipes ao seu redor. Meu Deus. Amadas, vocês têm noção tanto que honrar marido é sério? Isso é bíblico, gente. Não adianta ninguém querer mudar. Não adianta feminismo, não adianta nada. Isso é bíblico. Mas não adianta também você querer ensinar isso para mulheres que não têm Jesus. Você está perdendo seu tempo. É jogar pérola para porco. Antes de você ensinar isso para mulheres que não têm Jesus, primeiro ensine sobre Jesus. Se vocês lembram que nós falamos no início? A fé vem pelo ouvir. Uma mulher que não tem Jesus, ela jamais vai entender isso aqui para ela vai ser uma blasfêmia. Uma blasfêmia, você é louca, Séries. Agora, a rainha Esther, ela foi levantada.
mas ela também foi provada. Sim, ela foi provada, mas ela passou no teste. Vamos ver isso? Veja bem. Deus, ele vai te usar naquilo que você tem. Você não precisa querer o que os outros têm, nem ser o que os outros é. Sabe, o que precisa arder no teu coração é o seguinte: Deus me ama. E pronto. Deus não vai te pedir o que você não tem. Por isso, você precisa escolher não ser afligida por nenhuma situação. Você precisa, como nós falamos lá naquela versão da mensagem, não permita que nenhuma situação te aflija, mulher. Se você confia em Deus, você pode caminhar. Esther, ela não tinha exatamente nada para ocupar o reino. Nada, ela era uma órfã. Ela não tinha nada. Por quê? Porque não depende do que você tem. Depende do que Deus te chamou para ser. Você precisa entender isso. E uma mulher que Deus ama construir, gente, é aquela que se deixa ser desconstruída. Eu quero te falar, quanto mais você se deixar ser desconstruída, mais você vai ser usada para construir. Guarda isso no teu coração. A Bíblia fala que Esther não tinha pai, não tinha mãe. Ela era uma jovem bonita, de aparência e boa formosura, mas ela não tinha pai, não tinha mãe, ela não tinha nada, ela não tinha família. Ela foi criada pelo tio dela. Aí o que acontece? Enquanto a gente está ligada demais nas coisas da terra, qual que é a melhor parte de Esther? Meu Deus, ela se tornou uma rainha. Mas não é aí, querida. Não é aí. Não é aí. A prova na vida de Esther foi exatamente ela ter sido feita uma rainha. Sabe por quê? Porque ela precisava renunciar o reino da terra para que ela pudesse abrir as comportas do reino dos céus, para que o povo dela não fosse destruído. Presta atenção. Esther precisou renunciar o reino da terra para que ela fosse usada para abrir as comportas do reino dos céus, para que o povo dela não fosse destruído. Esther venceu, mas ela não venceu através de algo que o mundo deu para ela. Esther venceu através de uma renúncia, O maior momento mais lindo da vida de Esther não foi quando ela foi rainha, mas está aqui em Esther 3, capítulo 4, versículo 16, quando ela diz assim: depois de jejuar, de orar, eu vou falar com o rei, mesmo sendo contra a lei deste mundo. E se eu tiver que morrer, eu morri. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Esther foi aprovada. Ei, mulher, guarda isso no teu coração. Deus quer te dar as coisas da terra, desde que elas não te impeçam de chegar no céu. Porque o maior ministério nosso, ele não vai ser desenvolvido aqui na terra. O seu alvo final não é na terra, é no céu. Por isso Deus vai te dar. Ele quer te dar as coisas dessa terra, desde que as coisas da terra não te impeçam de chegar no céu. Guarda isso no teu coração. Esther, ela foi aprovada, porque ela abriu mão das coisas da terra, para que ela fosse usada nas mãos de Deus para as coisas do alto vir, e ela cumprisse o plano para o qual ela foi chamada. Que o povo dela não fosse destruído. Ah, mulher, Deus, ele quer te usar para que as mulheres ao seu redor não sejam destruídas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós, o Mulheres Ensinando Mulheres, estamos aqui para te ensinar que Deus quer te levantar para que as mulheres ao seu lado não sejam destruídas. Não importa quantos, 1, 2, 3, 100, 1000, não importa, mas Ele quer te usar. Deus tem planos lindos para a nossa vida, Ele não faz acepção de pessoas. Deus quer, mulher, te levantar com uma rainha, eu não tenho dúvida disso, mas presta atenção, a coroa que Ele quer te colocar não é desse mundo, não é uma coroa que perece, essa coroa está nos céus. Deus quer te levantar como rainha, sabe para quê? Para que você faça conhecido o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o Príncipe da Paz. Deus quer te colocar em lugares altos, mas não na terra. Ele quer te colocar em lugares celestiais. Lugares no qual você não vai ter nenhuma dificuldade de renunciar às coisas da terra para buscar as coisas do céu. Guarda isso no teu coração. E para que você tenha acesso ao Rei dos Reis, entenda que o coração de Deus arde por vidas. Por isso o meu coração e o teu coração também precisa clamar por vidas. Ah, queridas, a renúncia é algo maravilhoso. A renúncia é algo maravilhoso. E eu quero orar para que a gente seja como Daniel nessa geração. Eu quero orar para que a gente seja como Daniel. Que nós possamos ser daquelas que influenciam outras mulheres. Que nós possamos ser daquelas que abram mão, sabe, das coisas dessa terra para que outras mulheres também façam isso. Nós não ensinamos com o que nós falamos na maioria das vezes. Na maioria das vezes nós vamos ensinar com aquilo que nós fazemos.
Nem todas nós vamos ensinar com o que nós falamos, mas sempre vamos ensinar com aquilo que nós fazemos. E talvez você, mulher, talvez você nessa manhã ainda tem dúvida do teu chamado. Talvez nessa manhã você fala, Séries, eu não sei para que eu fui chamada. Mais uma vez eu quero te falar, ainda que você não saiba o lugar o qual Deus te quer. Eu demorei muitos anos para saber o lugar o qual Deus me queria. Demorou muitos anos, mas independente do lugar que você esteja. 1 Pedro 2,9 já se cumpriu na minha vida e na sua vida, que fala assim, nós somos sacerdócio real, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos uma geração eleita para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amada, independente do lugar que você está, independente do lugar que você está, você precisa abrir os seus lábios e declarar, proclamar as virtudes de quem Deus é. E para isso você precisa conhecer. Não importa o lugar, querida. Deus, ele tem poder para te usar onde ele quiser te mandar. Mas você precisa escolher. Você precisa renunciar às coisas desse mundo para que você possa, em nome de Jesus Cristo, ter as coisas do alto. Vamos orar? Ai, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um café com elas. Obrigada, Deus, pela manifestação tão real do Senhor aqui, Pai. Ah, Jesus, eu falo que eu tô aqui agora tão fraca, mas eu sei que a Tua presença é forte. Eu sei que o Teu Espírito está forte neste momento em cada uma de nós, em cada uma dessas mulheres. Eu sei, Deus, que essa revelação que o Senhor trouxe hoje para nós seremos levantadas como Daniel, se nós escolhermos renunciar às coisas desta vida para mudar outras vidas. Pai, nós não queremos nos conformar apenas com inteligência, apenas com conhecimento. Ah, Pai, nós queremos visões, nós queremos sonhos, nós queremos ir mais profundo com o Senhor. Nós não queremos, Pai, nos apegar às promessas, mas nós queremos, Pai, nos apegar àquele que fez a promessa. Por isso, me ajuda, Pai. Me ajuda, ajuda-nos, ó Deus, cada uma dessas mulheres, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai, que nós possamos nos levantar na nossa geração como Daniel. Rejeitar os manjares desse mundo, para que nós possamos te ver, para que nós possamos escutar, Deus, dos teus lábios, Séries, mulher muito amada. Declare isso aí, fala o teu nome e fala com o Senhor. Senhor, eu quero escutar Raquel, mulher muito amada. Senhor, eu quero escutar Rose, mulher muito amada. Senhor, eu quero escutar. Declare isso em nome de Jesus Cristo sobre a sua vida e não abra mão disso por mais nada, em nome de Jesus, amém? Agora eu quero te falar algo, você que escreveu aí no seu caderninho, aquilo que veio vindo ao teu coração, veio vindo, coisas que o Espírito Santo trouxe, coisas que o seu coração levou, o que você vai fazer durante a próxima semana? Você vai orar todos os dias e vai falar assim, Senhor, eu quero durante essa semana que o Senhor me fale aquilo que vem do Senhor e aquilo que vem de mim. Aí o Espírito Santo vai te falar, vai ter coisas que você vai riscar, mas vai ter coisas que você não vai conseguir riscar, porque é exatamente aquilo que o Senhor quer que você renuncie. E você pode preparar, mulher, porque vai começar um tempo novo na sua vida. E eu quero te falar, essa renúncia, ela vai trazer um peso de glória sobre a sua vida que você não consegue imaginar. Hoje está começando algo sobrenatural na tua vida. Faça isso e vai ser lindo em nome de Jesus, amém? Eu queria cantar com vocês mais uma vez, João 14. Vamos cantar? Ai, que lindo. Enquanto a gente canta, vai escrevendo aí seu nome e coloca mulher muito amada. Gostei disso. Então vamos pra gente terminar. Glória a Deus, vai colocando aí, que lindo, Verônica, mulher muito amada, oh, aleluia, então vamos lá. Gente, mais tarde eu passo o link da palavra que vai para o YouTube, o resumo dessa palavra, e eu quero te pedir, não deixe de mandar essa palavra para pelo menos uma mulher e orar para que essa mulher escute essa palavra. Meu marido não quer que eu cante, gente, então eu tenho que obedecer ele, eu não vou cantar.
Eu preciso obedecer ele, gente. Ô, amor, eu tava tão empolgado pra cantar com elas, mas você falou pra não cantar. Então eu não vou cantar não, tá, gente? Mas vai escrevendo aí. Isso. Beijo, Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus Cristo. É porque eu tenho que ir pro hospital, gente, por isso que ele tá querendo que eu não possa cantar. Então eu vou ir pro hospital, eu não vou cantar não. Mas que vocês continuem cantando João 14, tá bom? E que Deus possa mostrar pra vocês a casa de vocês que tá sendo construída no céu. Beijo, 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 beijo. Eu amo vocês. Ah, pode cantar, ele deixou cantar, então vamos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar, e eu irei e o levarei para mim mesmo, pois conhecedes o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Nós faremos obras maiores, em nome de Jesus. Amém? Beijo, Deus abençoe.